Será que você é capaz de passar no vestibular? Será que você consegue entrar em medicina numa universidade federal aí pelo Brasil? Será que você realmente consegue? Eu acho que esse é um dos questionamentos que com certeza os vestibulandos fazem durante o seu processo, durante a sua jornada aí estudando para o vestibular. Inclusive, no Instagram, eu abri uma caixinha de pergunta anônima e chegou a seguinte pergunta, olha só. Prof, eu conheço muitas pessoas absurdamente inteligentes e que tentam MED faz anos, estudam muito mesmo e mesmo assim não conseguiram ainda ser aprovado. Por que comigo seria diferente? Então olha só aquela comparação, né? Se eles que são tão inteligentes não foram aprovados, por que eu serei? O que eu tenho de diferente? Então esses questionamentos podem ser muito fatores limitantes à sua aprovação. E nesse vídeo eu quero explicar vários pontos que travam os vestibulandos, que travam esses estudantes e impedem essa aprovação. Se você conhecer esses pontos, você não será limitado, você não ficará travado e a sua aprovação em medicina, por exemplo, chegará muito antes. É um vídeo muito sincero, é um vídeo que vai pegar na dor de muitos vestibulandos, mas ele é muito necessário. Então, se você quer conhecer esses pontos que travam muitos estudantes para que você não cometa isso, você vai ficar comigo agora, que eu vou te explicar no detalhe cada um desses pontos. Então, bora lá! Então, bora lá! Eu sou o Rafael Camargo, professor aqui de Química do curso Química no Detalhe, e nesse vídeo eu quero trazer vários pontos que limitam a aprovação dos alunos em medicina em federais, por exemplo. E se você então evitar esses pontos, a sua aprovação vem bem antes. Primeiro ponto que eu quero listar, conceito de inteligência. Para de achar que inteligência é uma coisa que você é inerente, que vem com o seu nascimento. Devem existir gênios no mundo? Devem, mas com certeza eles são muito menos do que 1% da população. Ou seja, 99,999% das pessoas são inteligentes por quê? Porque tem esforço correto e consistência. Então, se você quer se transformar, por exemplo, num vestibulando inteligente, não ache assim, ele é inteligente ou não. Cara, se ele é inteligente, com certeza ele fez esforço com estratégias corretas, porque só esforço não garante nada. Ele teve muito esforço e está sendo consistente. Se você fizer, você também será inteligente. Então não ache que inteligência é um fator de nascimento. Cara, inteligência é uma opção, tá? Você não é inteligente, você está inteligente. Então você pode deixar de ser ou pode ficar cada vez mais. Então entenda isso, tá? Por exemplo, uma pessoa que desenha muito bem. É muito triste quando alguém chega e fala, nossa, aquele cara é muito talentoso. Quando você fala isso, está falando que ele desenha tão bem simplesmente porque ele nasceu com aquele dom. Você está ignorando todos os anos de treino, horas de treino que aquela pessoa teve. Então a gente tem que parar de jogar, isso é uma desculpa, né? A gente tem que parar de achar que o que a gente é ruim e o que é bom tem a ver com talento. Não, tem a ver com esforço correto e consistência. Ponto. Guarda isso aí no seu coração. Agora sim, 3 pontos que você vai anotar e você vai evitar que isso aconteça com você. Assim, a sua aprovação em medicina, a sua evolução vem bem antes. Primeiro ponto que eu vejo que muitos estudantes de medicina, muitos estudantes de vestibular que estão no nível bem alto cometem. Pode ser que seja o seu erro. Vamos lá. Quando você começa o vestibular, você está naquela fase meio humilde, aceitando que você tem dificuldades, aceitando os seus erros e você está tentando melhorar. Então você aceita a explicação do seu amigo, você aceita que você está errado naquela questão, você está aceitando a sua evolução. E aí você vai evoluindo absurdamente. E de repente você está muito bom já, conceitualmente. Está acertando ali 60%, 65%, 70% das provas, dos simulados, do último vestibular. E aí você fala, cara, eu estou muito perto. E realmente, geralmente, acima de 80% de acerto, você consegue uma vaga em medicina. Então você está bem pertinho, né? 70% de acerto já. Mas o que acontece? Muitos estudantes de medicina, quando chegam nesse nível, desenvolvem o que eu chamo, na verdade, o que a ciência chama de mindset fixo. O que é isso, professor? O cara chega num nível que ele está se achando muito inteligente. E ele tem um bom nível. Só que ele acabou, quando ele se acha muito inteligente, ele ganha um excesso de confiança que pode ser um sabotador. Por quê? Aí esse cara tá com excesso de confiança, ele fala assim, falta pouquinho. E ele começa
a não aceitar os seus erros. Então ele erra um exercício, ele fala, não, errei de bobeira. Ele não volta para ver o motivo do erro, ele fala, não, errei de bobeira. Por quê? Ele está muito confortável nessa posição do inteligentão ou da inteligentona, ele está muito confortável ali. Então para ele, errar um exercício de matemática básica, nossa, pensou? É uma desconstrução daquele estereótipo de inteligente que ele tem. Então esse aluno começa a se sabotar. Ele erra, ele fala que ele errou porque ele estava um dia com dor de cabeça, que ele errou porque ele não viu, mas ele sabe. Então ele começa, eu sei. Se o exercício erra, ele fala, não, deve ser mal feita a questão. Ele começa a tirar a responsabilidade de si e jogar ao redor. E ele para de evoluir. Aí ele não sai dos 70% e ele vai ficar ali. Porque mesmo o aluno que manja muito mesmo, sempre tem um outro erro conceitual lá na base. E quando ele arruma aquilo, ele volta a subir para 73, 75, 80%. Mas muitos não aceitam ali, quando estão nesse nível, eles acham que sabem quase tudo e aí param, ficam nesse mindset fixo, que é o quê? Se não se dá a oportunidade de evoluir, de errar e aprender com o erro. Você fala assim, agora eu sei, estou confortável aqui, não vou voltar para aquele personagem, não vou voltar para aquela minha etapa de errei, tem que aprender, tem que pedir ajuda, e aí ele para de evoluir. Esse é um mindset fixo e com certeza, talvez você que está assistindo, você não foi aprovado ou aprovada ainda, porque quando você ficou nesse nível, você virou um sabotador de si mesmo. Você parou de evoluir porque você não aceita encarar mais os seus erros. Você não aceita que você pode estar errando coisas bem do início, por exemplo, da química. E eu vejo isso acontecendo muito. O cara, ele não aceita, ele não quer voltar, ele fala que ele sabe, ele não quer assistir aula, e aí ele acaba atrasando a sua aprovação. Primeiro fator. Pessoas inteligentes, com um bom nível, não foram aprovadas ainda. Por quê? Porque pararam de evoluir. Segundo fator que limita a aprovação de muitos estudantes, mesmo sendo bem inteligentes, tendo bons conceitos já, sabendo bastante dos assuntos do vestibular. Sabe o que é? Saúde mental. Ah, isso é óbvio. É? Eu te pergunto, você que está bem perto de ser aprovado, que está no nível bom, ou você que está sofrendo ainda um pouquinho nas matérias, eu te pergunto, você faz atividade física? Se a tua resposta for não, você está sabotando. A atividade física é um fator que causa maior rendimento, melhora seu hiperfoco, diminui a sua ansiedade, diminui o seu estresse. Aí eu te pergunto, por que você não está fazendo atividade física? O ano do vestibular não é um ano estressante? Ou os anos de vestibulares não são anos estressantes? E por que você não está fazendo atividade física para diminuir o estresse? Meditação é algo que organiza seus pensamentos, diminui a ansiedade, diminui o estresse e faz você se encontrar melhor, faz você descobrir o que está acontecendo com você. Por que você não medita ainda? Muitos estudantes passam por crises muito fortes durante o ciclo do vestibular. E se você tem condições, se você pode, por que você não procurou um psicólogo ainda, não procurou ajuda? Entende? São pontos. Você tá dormindo ali pelo menos 7 horas, e 7 a 8 horas por noite? Então, são esses pontos. Tem muitos estudantes que estão muito bons, entendem muito, estão prontos em termos de conteúdo para o vestibular. Mas como não cuidam da saúde, cara, eles não aguentam a jornada, eles surtam. E aquela prova, aqueles conceitos da prova lá do dia vestibular, que eram tão simples, ele consegue acertar no dia da prova, ele não está preparado psicologicamente. Ele começa a sentir aquela pressão dele mesmo, da família, de amigos, e se der certo, se não der certo, a minha ansiedade, esse cara surta. E na hora da prova, ele erra várias e várias questões devido a um emocional não bem regularizado, não bem equilibrado. Então, muitos estudantes estão muito bem de conteúdo. Muito bem. Eles vão muito bem nas provas antigas, em simulados, e aí chega no dia, esse cara não está emocionalmente preparado. E aí ele surta durante a prova e ele vai mal. E retarda mais um ano a sua aprovação. Então, se você está aí nesse caminho, pode ser que esse seja o fator que não fez você ser aprovado ainda. E você que está na escalada, olha só, cuida do seu psicológico, cuide do seu estado emocional, cuide da sua saúde mental. Esse é o segundo ponto que faz estudantes, de repente, inteligentes não serem aprovados. E como a pergunta foi, né? Como comigo seria diferente? Se você fizer isso também. Cuidar da sua saúde mental, tá? E se permitir sempre evoluir, que foi o primeiro ponto.
Terceiro e último ponto que travam alguns estudantes da sua aprovação: a desistência, o ato de desistir. Você nunca tem certeza a quantos passos ou a quantos vestibulares você está da sua aprovação. Tem alunos que às vezes falam assim: puxa, vou precisar de mais uns 3, 4 vestibulares antes de passar. E no próximo já é aprovado ou aprovado. Tem estudantes que falam: no próximo eu serei aprovado. E de repente demora 2 ou 3 ainda até que ele seja aprovado ou aprovada. O que significa? Que nós nunca temos certeza de quanto falta para a aprovação. A gente não tem certeza absoluta. A gente tem vários indicadores, várias variáveis que vão dizendo o quão próximo nós estamos. Mas, certeza absoluta nós não temos. E aí, se você continua estudando, evoluindo, se permitindo errar, se permitindo crescer e cuidando do seu estado emocional, a única coisa que vai impedir a sua aprovação é a sua desistência. Se você continuar caminhando, a aprovação ela chegará. E caminhar para frente. Para de ficar patinando, como é o ponto 1. Cuida do seu estado emocional e com isso você vai caminhar para frente. E a cada passo a aprovação está mais perto e ela chega e ela chegará. Ela chegará. Então, o que faz alguns estudantes não serem aprovados em medicina é desistirem. Mas lembre-se, não é reprovado ou aprovado, é um processo. E se você segue nesse processo evoluindo, caminhando para frente, nada te impede de ser aprovado, de ser aprovada. Esse é um terceiro fator que faz com que alunos não sejam aprovados ou aprovadas. Eles desistem. Às vezes desistem por 1, 2 anos, aí voltam, e depois desistem de novo. Às vezes desistem durante o ano, ficam 3, 4 meses sem estudar, aí voltam. Ou seja, isso vai atrapalhando, vai retardando a sua aprovação. Fez sentido para você esse vídeo? O que você acha? Então veja, estudantes muito inteligentes, que estão muito bem nas matérias, por que não foram aprovados ainda? E se eles não são, como é que eu vou ser? Você será se você cuidar, se você se permitir estar sempre evoluindo, fazendo o esforço da maneira correta. Fazendo o esforço da maneira correta e sendo consistente e se permitindo errar e evoluir, você vai avançando, avançando, avançando. Nada te impede de chegar lá, a não ser que você desista. Ou se você não cuidar da sua saúde mental. Fez sentido para você? O que você acha que está faltando para você? O que desses pontos que você ainda não está fazendo? Você está cuidando? Está se permitindo evoluir? Ou você está travado já? Sabe, você evita o erro. 2, está cuidando da sua saúde mental, do seu estado emocional? E 3, está pensando em desistir? Entende? O que está acontecendo com você? Escreve aí. Espero que esse vídeo seja bem útil para você e nos encontramos numa próxima. Beijo no seu coração e tchau. Boa aprovação. Te vejo aprovado em breve.